Neste período da história, o governo de Israel tinha um formato teocrático, que significa governo de Deus. A maior autoridade constituída era o sumo sacerdote, cargo ocupado por Samuel, que possuía uma tríplice unção: sumo sacerdote, profeta e juiz. Israel olhava para as outras nações e viam um rei diante deles. Os anciãos de Israel, em nome do povo, reivindicaram este pedido a Samuel. Samuel já estava de idade avançada. Os seus filhos não poderiam ocupar o seu posto de sumo sacerdote, pois eles eram homens gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Aprendemos que não devemos copiar o mundo, e sim influenciá-lo. Samuel ora a Deus, e o Senhor lhe responde: não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Deus permite ser levantado um rei para Israel. O seu nome era Saul. Saul possuía muitos atributos e predicados. Ele possuía beleza. A Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém sobressaía a Saul. Saul também tinha influência. Todos tinham prazer em servi-lo como rei. Ele era o modelo de um rei perfeito. Ele tinha voz de comando, autoridade, postura. Aos olhos do povo, Saul nasceu para reinar. Saul também tinha inteligência. Ele era estudado em toda a arte de guerra, um estrategista militar, um articulador, destro em armas. Porém, Deus não olha para o exterior do homem. A embalagem não impressiona Deus. Deus olha para o coração do homem. Quando olhava para Saul, Deus não via uma inteligência notável, nem beleza, mas o Senhor conseguia enxergar nele um coração obstinado, um homem de dura cerviz e rebelde. Saul teve muitas oportunidades, mas desprezou a todas. O Senhor dá ordem para Saul, para que o exército de Israel lutasse contra os amalequitas, matasse todos os inimigos e não trouxesse despojo para Israel. Porém, Saul fez ao contrário. Ele poupa a vida do rei e trouxe muito despojo. Samuel, vendo a volta triunfante de Israel, ele olha para o rei Saul e pergunta: obedecestes o Senhor teu Deus? Saul responde: obedeci. Samuel ironicamente diz: então que balido de ovelhas e mugido de vacas que eu ouço? Saul diz: é para sacrificar ao Senhor. Porém Samuel lhe exorta dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus rejeita Saul para que ele não fosse mais chefe sobre a nação de Israel. Deus agora levanta um novo rei. O Senhor diz a Samuel: desce à casa de Jessé, e lá escolherei o novo rei para ungí-lo como rei de Israel. A Bíblia vai dizer que passou diante de Samuel Eliabe, Abinadab, Samar, homens de presença, fortes, aparentemente perfeitos, mas o Senhor disse: não são estes. Porém, exatamente aquele que ninguém acreditava, Davi, o menor da casa, que possuía um ofício desprezível, pastor de ovelhas, um homem de pequena estatura, onde não poderia nunca ser um guerreiro em Israel, e apesar de tudo ruivo, que segundo a cultura judaica, todo homem que nascesse ruivo era símbolo de maldição, por acreditar que Adão, que significa vermelho, era ruivo. Davi não tinha cara de rei, mas era segundo o coração de Deus. Talvez você não tenha cara de pastor, talvez você não tenha uma voz potente para louvar, mas o Senhor te escolheu. Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes.
Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para confundir as que são. O Senhor te escolheu. Você foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para ser um instrumento na sua mão. Davi enfrentou grandes adversários na sua caminhada com Deus. E o primeiro grande inimigo de Davi foi o gigante Golias, filisteu, com quase 3 metros de altura, homem de guerra desde a sua mocidade. Golias desafia o exército de Israel. Saul promete dar a sua própria filha e a isenção de impostos, porém ninguém se atreveu, mas Davi decidiu lutar. Davi, diante de Golias, diz: Tu vens a mim com espada, com lança e escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Davi fere o gigante e corta a sua cabeça com a sua espada e a exibe como troféu. Espiritualmente, Golias representa o nosso primeiro inimigo, Satanás. O segundo adversário de Davi na sua caminhada foi o rei Saul. Mas ele não venceu Saul brigando, batendo de frente. Ele era líder de Israel e nós devemos honrar as nossas lideranças. Deus entregou Saul nas suas mãos. Todavia, Davi não o feriu, porque temeu tocar no ungido do Senhor. Se há perseguição, ore a Deus. Não se levante contra o seu pastor. A sua guerra deve ser vencida de joelhos. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Saul foi o segundo inimigo de Davi e simboliza para nós o mundo. Nós vamos vencer o mundo de joelhos, consagrando ao Senhor para que o seu nome venha a ser glorificado. Mas ainda Davi enfrentaria um terceiro inimigo, um terceiro adversário, o próprio eu. O costume dos reis era acompanhar o seu exército nas batalhas, porém Davi não foi. E diz um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo. Ocioso, Davi olha pela sua janela e ele vê Batseba tomando banho. Não sei se intencionalmente, porém Davi peca. Davi adulterou com Batseba e após cometer o pecado, ele assentou-se no seu trono como se nada tivesse acontecido. Ao ser informado que Batseba estava grávida, ele bola um plano. Ordena o general Joabe colocar Urias, esposo de Batseba, na linha de frente do combate e abandoná-lo para que ele fosse morto. Na primeira invertida dos inimigos, Urias morreu. Pecado não caduca, não vence, não se apaga. A única coisa que apaga pecados é arrependimento. O profeta Natã vai diante do trono de Davi e lhe conta a história do homem rico e o homem pobre, onde o homem rico toma a única cordeira do homem pobre, faz um guisado e serve o visitante que estava na sua casa. Davi ficou irado e disse: este homem é digno de morte e deve pagar 4 vezes mais. Porém, Natã olha para Davi e diz: tu és este homem. Assim diz o Senhor: te dei riquezas, mulheres, o trono de Israel, mas você adulterou e cometeu homicídio, e por causa disso nunca mais a espada se apartará da sua casa. Davi sente o pecado, se arrependeu, e o profeta lhe entrega uma segunda profecia dizendo: foi transpassado o seu pecado, porém como consequência o seu filho morreu.
O pecado traz lágrimas, consequências drásticas, irreparáveis. Então não peque, santifique o seu coração diante de Deus. Não aceite as ofertas do diabo, seja fiel ao Senhor, porque Cristo te ama e Ele não te escolheu para viver na iniquidade, mas em santidade. Davi tornou-se rei de Israel. Foi um rei abençoado pelo Senhor, honrado por Deus, teve uma história gloriosa na presença de Deus. Davi decidiu fazer um templo para Deus. Ele disse: eu moro em casa de cedros e a arca está debaixo de cortinas. Mas o Senhor diz a Davi: a arca foi de tenda em tenda, de tabernáculo a tabernáculo. E eu nunca disse para fazer um templo para mim. Tu não farás um templo, pois as suas mãos estão sujas de sangue, mas o teu filho construirá um templo. E o Senhor lhe diz: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Tudo o que Deus te prometeu, Ele cumprirá, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja fiel ao Senhor, vença Satanás, vença o mundo e vença a sua carne, e você será exaltado por Deus nesta terra.